Tudo bem? Voltando aqui para falar o básico de clusterização no Elixir, eu tenho um link aqui que é sobre Remote Shells, que é como invocar os módulos de shell interativo do Elixir, já passando um nome para ele ter um nodo nomeado. E aí a gente vai... Seria bom vocês cobrirem isso aqui e darem uma lida nesse material. Mas a gente vai fazer isso interativamente juntos. E aí tem outras documentações importantes. Nodo são as funções de nodo. O que é um nodo? Quando eu começo uma shell Elixir, ele começa uma instância da VM. Isso é um nodo. Se eu abrir outra shell Elixir em paralelo, ele é um novo nodo com uma nova instância da VM. Processos rodam dentro de um nodo e tudo no Elixir é processos. Aí tem o básico de processos aqui, o método spawn, que é justamente para invocar processos. A comunicação de processos funciona por mensageria. Você pode mandar mensagens e você pode receber mensagens, mas você tem que ter a assinatura das mensagens que você quer receber exatamente descritas. Não existe retorno de uma mensagem. Se você manda uma mensagem para alguém e espera um resultado, você tem que ter implementado um método de recebimento com a assinatura do que esse outro processo vai te mandar. Essa invocação de processos ela pode ser tanto um nodo invocando processos no outro, quanto um nodo conversando com processos do outro e recebendo mensagens de volta estando em si mesmo. Ou seja, você pode, estando no nodo B, mandar processos para o nodo A e invocar ali o seu código, ou você pode, do nodo B, invocar um processo, mandar uma mensagem para um processo no nodo A e receber essa mensagem de volta. A gente vai cobrir esses dois caminhos. E um pouco do manual da Erlang distribuída aqui. Para começar, vamos começar invocando um nodo com o nome de batata. Aqui nós temos um nodo com o nome de batata. Eu vou criar um módulo que tem um método. E basicamente o que a gente está dizendo aqui, ó, o meu módulo batata tem um método fritar. E tudo que ele faz é retornar uma string, bem crocante. Eu vou dar um enter aqui. Ele criou um módulo batata, tem um bináriozão aqui. E ele me diz, olha, eu tenho um método fritar com aridade 0, porque ele não recebe nenhum argumento. Ótimo. Se eu disser agora batata fritar, ele fritou a batata, como eu disse para ele fazer. Muito bonito até aqui. Ok, isso é um processo simples de declaração de módulo e invocação de método. Até aí não tem nenhuma novidade sobre o sol. Você poderia fazer isso no JavaScript, no shell do Ruby e tudo mais, e funcionaria. Agora, naquele módulo de nodo, nós temos uma coisa chamada cookie, e a gente pode fazer um get cookie. Esse cookie vem padrão da minha máquina. Eu posso adicionar um novo cookie aqui. Eu vou chamar esse cookie de conhecido. E agora, se eu pegar o cookie, ele está com um cookie conhecido. Para que serve esse cookie? Ele vem lá da Erlang e ele é um mecanismo padrão de segurança. Para quê? Para todos os nodos que estão num cluster, para eles se comunicarem, eles precisam ter o mesmo cookie. Senão, ele vai dropar a conexão e vai dizer, olha, falhou o desafio aqui, não conheço esse cara. Isso é um mecanismo básico de segurança, mas ele é falho, porque aqui não tem nenhuma criptografia, existem métodos de burlar isso. Mas é algum nível de segurança. Para manter a segurança do seu cluster, todo mundo tem que ter o mesmo cookie. É um segredo. A gente já vai ver isso. Um dos métodos de conexão e chamada de procedure call é invocando um novo nodo, só que dizendo, olha, eu quero um shell remoto. Já invoca esse shell para mim no batata. Quando eu fizer isso, ele me negou a conexão. O motivo de me negar essa conexão é justamente por causa do cookie. Por padrão, meu cookie está diferente do conhecido. Por padrão, o meu cookie vem o cookie da máquina. Então eu não vou conseguir conectar nele. Então
um dos jeitos é voltando o cookie padrão aqui e recriando um módulo. Agora eu posso conectar. Vejam que eu já estou com batata, roupa da Dragon. Eu já estou nesse nodo ali. Se eu invocar o processo aqui, eu estou invocando na verdade nessa máquina aqui. Só que eu estou na outra. E eu estou acessando como se eu tivesse local nessa primeira. Então a máquina óleo conseguiu chamar métodos na máquina batata. Ok, isso é uma das formas. Outro jeito é, eu estou na máquina óleo e nesta máquina eu não tenho acesso nem conexão com a máquina batata. Tanto é que aqui está óleo @Davidragon, diferente do que estava antes, batata @Davidragon. Se eu disser batata fritar, ele não vai fritar. Aí um dos métodos de conectar remotamente é dando um Ctrl G mesmo. Ele vai dar esse user switch command. Se você der um H, ele vai te dar algumas instruções do que você pode fazer com esse modo ativado. Vale a pena dar uma cobrida nisso na documentação. Nem eu domino tudo isso aqui. Mas uma das formas de conectar remotamente é R de remote. Eu vou dar o host batata @Davidragon para dizer conecta nesse remote. E eu vou dizer o processo que eu quero que ele conecte, elixir.iex, para dizer, olha, conecta no shell. E por último, eu vou dizer C de conectar. Agora, o processo é o mesmo que antes. Eu estou no batata @Davidragon. Até aqui tudo bem. Agora, o método que não existia antes, existe. Mas ainda estou invocando nessa máquina. Beleza? Ok. Um terceiro método, vamos voltar para a máquina óleo. Ele não tem conexão com a máquina. Se eu chamar batata fritar, não existe. Ele tem um módulo da Erlang, e módulos da Erlang a gente acessa como se fosse átomos, ou seja, um átomo rpc.cal. Eu digo o nodo. Perceba que eu não explicitei nada de conexão, eu estou passando apenas um host remoto que eu tenho acesso, porque está no meu computador, né? Mas se elas estivessem visíveis na rede, a partir do host, eu consigo invocar métodos. Eu digo que eu quero o módulo batata, e eu quero fritar, e eu estou passando 0 argumentos. E ele invocou, bem crocante. Perceba que aqui o resultado eu peguei na minha máquina. Eu não sei explicar agora se foi executado lá ou se foi executado aqui. Por ser uma remote procedure call, eu imagino que foi executado lá. Mas perceba que o resultado eu peguei aqui, né? Sendo que eu estou na óleo da Davidragon dessa vez. Ok. A gente cobriu o método básico de conexão do shell. Só que agora a gente vai tentar algumas coisas mais complexas. E a gente vai lidar com processos. Processos tem aquele sistema de mensageria que eu falei para vocês. Se eu definir um módulo batata e ele tem um método start, eu digo, olha, spawna um processo e esse processo vai ficar vivo. E nesse processo eu vou registrar dizendo, olha, esse PID aqui, cada processo tem um PID, que é um identificador único, e é através desse identificador único que eles se comunicam. Pode ser um número, 134, 143, enfim. Mas ele é uma struct específica. E eu digo, registre esse PID aqui com esse átomo. E a partir daí eu consigo achar ele por um nome, que é esse átomo aqui, batata process. No segundo passo desse processo eu vou chamar um loop. E esse loop vai ficar executando toda a vida. No loop eu digo que eu tenho a minha mensageria, receive, basicamente diz isso. Esse receive é para a gente declarar o recebimento de mensagens de um processo. Cada vez que o receive é chamado, ele fica esperando uma mensagem chegar, até que ela chegue. Quando ela chega, ele vai bater em alguma das assinaturas. No caso aqui ele tem um átomo chamado fritar e um segundo argumento chamado senderPID, que foi quem mandou a mensagem.
para que ele possa responder depois. Lembra que eu falei que não tem retorno na mensageria? Se eu quiser que o outro processo receba, eu preciso mandar explicitamente para ele e eu preciso que ele implemente um receive, senão não vai acontecer. E aí ele recebe o PID para quem que ele tem que responder, como se fosse uma carta mesmo. A gente está mandando uma carta de correio onde tem o remetente e a pessoa que receber vai mandar de volta para o remetente. E aí a gente tem um whileputs, que é fritando por, aí eu digo o PID que invocou esse processo, né? Eu digo então, manda de volta que deu sucesso, bem crocante, que era a mensagem que a gente tinha antes. E eu chamo o loop de volta. Perceba que isso é recursão. Por que isso funciona sem dar ruim? Lembra, se você for ver no vídeo anterior, que eu falei de otimização da chamada da cauda, Tail Call Optimization? É porque toda vez que ele vai voltar e ele entende que é o mesmo método, ele não cria uma stack nova, ao contrário de linguagens imperativas. Ele só volta para o início do código entendendo que é uma recursão, só que não cria stacks novas. E assim nunca vai explodir a memória. E aí, para o processo iniciar, eu tenho que chamar explicitamente algo para dizer, inicia. Então vamos fazer isso. Eu vou reiniciar o nodo batata, ele não tem código nenhum rodando. Eu instanciei o módulo. Ótimo. E eu vou chamar batata. E ele iniciou o processo com PID, como eu falei, nesse caso é 190. Agora na máquina óleo, eu vou dar um node spawn, vou dizer o host, invoca naquele host, naquele outro nodo, um método. Nesse método eu digo, olha, cadê o processo chamado batata? E ele vai me dar o PID. Aí eu digo, manda para esse PID a mensagem fritar com o PID do processo atual que eu invoquei, que é esse aqui que está executando agora. Tudo funciona em processo. E para que ele possa receber essa mensagem aqui, bem crocante, eu tenho que implementar a mensageria desse processo dizendo, olha, recebam a mensagem. Essa mensagem é qualquer coisa, eu não explicitei nenhuma assinatura aqui, e disse, olha, printa o resultado. Se a gente fizer isso, perceba que ele me disse, olha, connect attempts from node óleo rejected in change reply. Provavelmente porque sem querer eu inseri o cookie errado. Vamos recomeçar esse processo. Eu vou copiar aqui. E agora vai dar certo. Eu não sei o que eu copiei, mas eu acho que eu copiei coisa a mais. Desculpe, galera. Executou, fritando por 143. E ele, bem crocante, no nodo, com o PID 12006.143. Perceba que esse código executou nessa máquina. E a resposta voltou para essa. Esse processo foi invocado nessa máquina aqui. E por último, a gente ainda tem um terceiro módulo de invocação de processos, que é usando o Global Register. Porque hoje, se eu não tivesse invocado esse nodo spawn na outra máquina, se eu dissesse, olha cara, me passa o identificador do Batata Process, ele me retorna nulo. Ele só conseguiu retornar aqui porque esse código foi executado nessa máquina. Porque na máquina de óleo eu não tenho acesso a esse processo. Perceba. E é por isso que eu sei que esse código exatamente foi executado na máquina batata. Isso é um recurso interessante porque eu posso executar código que eu declarei na minha máquina em outras máquinas como se fossem delas.
E em que linguagem você consegue fazer isso? Nativamente. Além dessa, que já tem uma API para isso. E aí, se eu quiser que esse processo seja visto desse nodo, se o processo da batata seja visto no nodo óleo, eu ainda teria que escrever de uma outra forma. E aí eu vou reinstanciar a máquina batata. Se eu tentar lançar o PID agora aqui, se eu tentar lançar esse processo agora, ele vai me dizer que não tem. Ótimo, era isso mesmo que eu esperava. Mas eu preciso de outro processo na batata. E esse outro processo, ao invés de usar o process register, como eu tinha feito aqui, ele vai usar um global register. E nesse global eu vou poder acessar esse registro do nodo inteiro. Agora, instanciando com o registro global, eu não preciso fazer tudo isso aqui, mas se eu não conectar no nodo, eu não vou conseguir ver. Na verdade consegui, eu não precisei nem rodar o Node Connect. Boa. Agora, veja que eu consegui o PID sem ter que executar o código na outra máquina, usando esse global where is name batata process. E agora, sem ter que usar o node spawn, ou seja, eu estou dizendo, olha, executa esse processo aqui na máquina óleo, eu invoco o mesmo código de antes. E ele me disse, bem crocante, muito bom. Se eu não tivesse feito esse registro global, esse tipo de comunicação não seria possível. E com isso, a gente cobriu os métodos básicos de chamadas de procedimentos remotos. E isso é o que torna a Erlang tão poderosa quando a gente escala em nodos e transforma a clusterização dela em algo factível e escalável. E é a partir daqui que a gente vai explorar todo o poder de distribuição dela. E aí nas próximas tarefas que a gente for ver, a gente vai ver um pouco da árvore de supervisão, que é outra coisa que torna a Erlang muito resiliente, e um pouco da política dela, né, de falhar e restartar os processos, tem a ver com isso. Mas isso é cenas dos próximos capítulos. Tudo parte daqui. Gratidão, galera.